Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nesse feriadão, dia 21 de abril de 2025, estamos aqui para mais uma breve mensagem, que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Nós vamos aprender hoje duas coisas nessa passagem bíblica. A primeira coisa que nós aprendemos ele diz para você orar em todo lugar. Nós aprendemos o quê? Que oração não tem fronteiras. A oração não tem barreiras. Você pode orar, seja no estado, seja em outra nação onde você estiver, seja no banheiro, seja na sala, seja na cozinha da sua casa, seja no carro, seja no ônibus, seja no metrô, avião, navio, barco, seja onde você estiver, você pode orar. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: Orai sem cessar, que se encaixa nesse versículo aqui também, porque em Tessalonicenses diz que todo o tempo nós temos que estar orando em espírito, não é? E aqui nós aprendemos que em todo lugar você pode orar. Em todo o lugar. Tentaram parar Daniel com um decreto maldito para ele não orar. Mas o que ele fez? Orou mais ainda, 3 vezes ao dia. A palavra diz que ele subiu, né? E olhava para as janelas que ia para Jerusalém, e ali ele dobrava os seus joelhos diante do Senhor, ao Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Ele não deixou de orar, ele não cessou de orar. Então, não há limites para a oração, não há barreira, não há fronteiras. Você pode orar em qualquer lugar. Tem muita gente que é muito religioso, que só ora se ele acha que só vai surtir efeito se orar de joelhos. É claro que de joelhos é melhor, mas se você está num avião e você está sentado e o Espírito Santo manda você naquele momento interceder por alguém, orar por alguém, você vai lá para o banheiro do avião, que tem determinados banheiros de aviões que mal dá para você sentar no vaso. Você vai para lá e vai dobrar o joelho? Não, você pode orar sentado mesmo. Então, oração não precisa ser só de joelho. Às vezes, quantas vezes eu já peguei ônibus e eu com as mãos levantadas, segurando naquele ferro do ônibus, e eu em espírito orando e intercedendo. E eu ainda faço isso. Então, a segunda coisa que nós aprendemos, que nós não devemos levantar mãos com ira nem contenda. Ele diz que nós devemos levantar as mãos intercessórias com mãos santas. O que significa? Mãos limpas. Irmã Daniele, por que mãos com ira e mãos com contenda? Mãos com ira e com contenda. Aquele irmão, aquela irmã que é fogo puro, é o intercessor que Deus responde a oração dele, a oração dela, porém, ele tem uma demanda contra o seu irmão, ele odeia o seu irmão. No livro de João diz que aquele que odeia o seu irmão está em trevas. Irmã Daniele, pode alguém com ira, com ódio do seu irmão interceder? Pode. Tem gente que faz isso. E, infelizmente tem gente. Mas aí eu digo uma coisa, não cheira nas narinas do Senhor. Porque se ele está falando aqui que devemos ter as mãos levantadas, sem ira e sem contenda, então as mãos devem ser puras. As mãos intercessórias, elas não podem ser sujas de sangue. Ela não pode... como assim, irmã Dani? Sujas de sangue. A palavra de Deus diz que quando Caim matou Abel, as mãos dele estavam sujas de sangue perante Deus. Ele fez um sacrifício de morte ali. Então as mãos deles estavam o quê? Ensanguentadas. E a palavra de Deus diz que a terra clamava pelo sangue que foi derramado de Abel. E Deus disse para Caim: a alma do seu irmão está gritando, você matou ele, você cometeu um crime.
Então, quando nós cometemos algo contra o nosso irmão, as nossas mãos ficam ensanguentadas, sujas. Então, quando você diz que você não ama seu irmão, irmão em Cristo, irmão biológico, irmã, irmãos na fé, líderes, pastores, pais que são suas autoridades, você precisa se reconciliar com o Senhor, você precisa se converter, na verdade, e não deveria nem estar levantando mãos intercessórias por ninguém, enquanto você não resolver essa demanda. E quando ele diz também em contenda, a palavra de Deus diz no livro de Provérbios: 6 coisas Deus odeia, e a sétima ele abomina: o irmão que semeia contenda entre o irmão. Então, se você é um semeador de contenda, dentro da sua igreja, dentro da sua congregação, na sua célula, com seus pastores, se converta. Se reconcilie com o Espírito Santo. Limpe suas mãos para você poder interceder. Porque você não pode levantar mãos intercessórias diante do Senhor, fazendo divisão, fazendo contenda, odiando o seu irmão, odiando seus pais, odiando seus líderes, odiando seus pastores. Não tem como. Isso não agrada ao Senhor e pode ter certeza que tem um céu de bronze sobre a sua cabeça. Então, que hoje o Senhor limpe as suas mãos, limpe as nossas mãos, né? Que nós viemos nos arrepender de levantar mãos com ira e com contenda diante do Senhor. Que nós viemos purificar as nossas mãos desse pecado e em breve levantar mãos intercessórias com mãos limpas, mãos que vão agradar ao Pai. Amém? Que o Senhor te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, você que tem um chamado de intercessão, se você está nesse momento com ira, com raiva do seu irmão, saia um pouco do seu cargo. Se reconcilia com o Senhor. Se reconcilia com o seu irmão. A palavra de Deus diz que até para a gente ofertar, nós temos que nos reconciliar com o nosso irmão e voltar com a oferta para o altar. Nem a sua oferta é aceitável diante do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe nesse feriado, em o nome de Jesus. Amém.